Após visita de Flávio Bolsonaro à Casa Branca, presidente dos Estados Unidos categoriza facções criminosas como grupos terroristas. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Bom, ouvintes, a gente tinha programado aqui de fazer um programa sobre a ida ao Flávio, à Casa Branca, etc e tal. Como as notícias tinham falado, ele tinha ficado ali 1h40 na Casa Branca, falou pouco com o presidente americano e tal. As primeiras notícias pareciam que a viagem tinha sido um fracasso, uma bobagem, simplesmente para jogar para a base, aquela coisa do Paulo Figueiredo. Aí, no dia seguinte, quando a gente já estava aqui programado para gravar, sai a notícia de que a Casa Branca passa a configurar, né, o PCC e o Comando Vermelho, o tal do CV, como vai passar a ter, né, como o mesmo status de organizações terroristas internacionais, né? A gente ia fazer um programa de trolha do Flávio aqui, né? Agora ele já saiu com uma vitória, pelo menos no que consiste eleitoralmente para a base dele, né? Ele parecia ter saído com um souvenir, né, da reunião. Uhum. Aquela foto que você tira depois de uma exposição, e no final Isso. ele saiu com uma vitória para sua base, né, assim. E eu acho que isso é o principal movimento. Eu acho que tem um duplo movimento aí da Casa Branca e do Flávio ao mesmo tempo. São interesses que estão se convergindo. Eu acho que a Casa Branca entende que se o Lula vencer as eleições no final do ano, ela tem a possibilidade de continuar pressionando o Brasil num tema sensível, como a gente já está vendo, inclusive, na tramitação daquela regulamentação comercial que inclui o PIX e que resvala um Uhum. pouco na questão das organizações terroristas. E para o Sim. Flávio e para os políticos de direita que declararam apoio público a essa reclassificação, é uma vitória eleitoral. Então, se o Flávio vencer, bom para a Casa Branca, tem um presidente brasileiro mais aliado com seus interesses regionais. Se o Flávio perder, a Casa Branca tem um instrumento de pressão agora formalizado. O que me chama muito a atenção, e contrastando muito com a experiência do presidencialismo brasileiro, é como o presidente norte-americano tem institucionalmente poderes, né? Assim, Uhum. a Uhum. capacidade de reclassificar uma organização criminosa para um grupo terrorista e a própria lei Magnitsky mostram uma excepcionalidade discricionária do poder do presidente americano, que a gente não vê no Brasil, que cada vez mais diminui as prerrogativas presidenciais, e muito Sim. contrastante, né? Dois modelos presidencialistas que vão para caminhos muito distintos, né? O presidente norte-americano, principalmente em termos de política internacional, parece ter quase poderes imperiais, né? Eu achei uma visita dúbia, né? Isso que o Guilherme falou, né? O Paulo Figueiredo saiu da sala oval, disse, não, ficamos 1h30, né? E aí aquela moça, que acho que é Cranenbull, Raquel Cranenbull, me corrija se eu estiver errado, correspondente brasileira na Casa Branca, disse que eles entraram lá e tiraram a foto e tchau, né? Tchau, valeu, obrigado por ter Muita vindo. gente falou isso não, gente, isso também é exagero, Não, né? não, Falar ô que foi louco. imagem de não foi. Ele realmente estava lá, né? Mas é dúbio porque a gente não continua sem saber o que é a relação do presidente americano com a família Bolsonaro, Hum. né? Muita gente fala, o contato de Mar-a-Lago, né? Do resort, do Trump, do resort do presidente. Outros falam, né? Não, eles têm uma relação direta. Eu acho que essa relação direta se danificou, mas ainda tem o contato de Mar-a-Lago que colocam a família na Casa Branca. Sim. E eu não sei o quanto teve influência do Flávio, do Eduardo, mas acabou sendo um timing perfeito para o bolsonarismo, né? Essa viagem. E esse decreto aí do dia seguinte, a visita dele, porque isso era uma pauta cara ao bolsonarismo, né? Uhum. Porque é uma pauta que endurece o discurso anticrime e é uma pauta que mostra ali na cabeça dos bolsonaristas um respeito dos Estados Unidos com o Brasil. Mas aí, e na hora que eu olhei essa notícia, eu falei, puta, parece que eles vão neutralizar a, a, o escândalo do Master, né? Uhum. Eu ainda, pelo menos um pouco, assim, sabe? Fizeram dois gols num jogo que tava uma goleadinha. Mas aí eu vi uma entrevista do Trevisan, do professor Trevisan, do Leonardo, que a gente fala muito aqui,
e ele fala que foi um tiro no pé da campanha do Flávio. Hum, Porque ele fala, eu vou citar o Trevisan, ele fala: os militares brasileiros não aceitam isso. A lógica da proteção da soberania nacional é absolutamente consolidada. Ele tem um ponto, pode mas ser, eu acho entendi. que. É? Pode ser, pode ser. Né? Ele tem um ponto interessante de falar sobre as Forças Armadas, que tão, me parecem distanciadas um pouco do bolsonarismo, né? Na medida que o militar mesmo era o pai, era o Jair. Sim. Então tem essa questão e eu acho que assim o primeiro anúncio é lindo. O, vamos receber ajuda americana para combater o crime organizado no Brasil. A primeira mensagem é linda. Aí o Eduardo fala: vão combater que nem se combateu o Bin Laden. É, Pô, é. legal, né? Aí e o resto, né? Interferência, ameaça à soberania, isso tudo um discurso que o PT sabe também confrontar Manejar. muito bem, né? É. Manejar essa coisa da soberania. Todas as vezes que os bolsonaristas falaram não, é pela soberania, a gente está sendo taxado, mas vai ser bom, porque para tirar o Lula. Piorou a A situação do. primeira tacada, o Lula saiu mais forte. Essa vez é um pouco mais difícil, porque os bolsonaristas têm bons argumentos para combater o Lula, né? Essa coisa da proximidade com o presidente americano, mas ainda assim parece ser uma boa o PT combater usando o discurso da soberania. Acho que vai ser isso mesmo, assim, e aí a gente vai ver se vai ter o tal do efeito rebote, né, como a gente já comentou em outros lugares, né, e como a gente já teve aqui com o Jair Pai. Mas independente, cara, eu acho que a gente já falou isso aqui em alguns momentos também, como o discurso de segurança pública, combate ao crime, enfim, chame da maneira que quiser, é um discurso da direita, assim, a esquerda não consegue Uhum. mobilizar e o PT tem um estigma para com o eleitor, de leniência com crime, enfim. Então, Flávio, isso sendo positivo ou não, as instituições brasileiras gostando disso ou não, eu acho que o eleitor que é direita ou que, enfim, quer uma resposta mais dura ao crime organizado e não vê muita solução, do lado petista, porque entende que eles são lenientes e assim por diante, vai ver com bons olhos, assim, é uma iniciativa, sabe? É alguém que está fazendo alguma coisa. No entanto, é engraçado, eu não tinha visto isso que o professor da televisão falou, mas aí, novamente, agora todo o programa do Flávio eu fico repetindo a mesma coisa, de que justamente o Flávio não é o pai dele, né? Ele não é o projeto bolsonarista, militares e liberdade econômica e blá blá blá, já é uma outra parada, né? Que é até um pouco difícil de entender direito o que que é. Mas eu achei sim que, cara, isso foi um golaço dele, assim, eu achei. É, por Foi o timing justamente isso. perfeito, né? Eu achei. Porque ele precisava de alguma coisa para tirar o Banco Master do cangote dele. Essa era, não importava o que fosse, ele precisava de alguma coisa. Aí o governo conseguiu uma vitória com 6-1, o partido já estava mais ou menos ali e tal, e ele consegue um golaço internacional, assim, que dá até um prestígio até mais legal, inclusive. Então, independente assim, se, se mais pra frente qual que vão ser os frutos disso de verdade, como é que vai ficar essa situação, eu acho que agora, no momento eleitoral, foi um golaço, assim, que ninguém mais tá falando do Banco Master, pelo menos não por enquanto, talvez essa semana aí saia novas notícias, aí o jornal volte a falar, enfim, tal. Mas até pela questão do 6-1 que a gente já comentou em outro programa, e aí, beleza, o governo não tem nada a ver com isso, o governo vai passar o negócio, e tanto faz, né? Mas agora com essa questão, Flávio Bolsonaro com o Banco Master, filme do Bolsonaro, tal, blá, blá, blá. Pelo menos essa semana eu acho que a gente não vai ouvir falar sobre isso. A gente vai ouvir falar sobre como o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos falar com o presidente e graças a isso houve uma movimentação em relação à segurança pública no Brasil e assim por diante, né? E aí eu acho que vai ter um problema do PT. O PT consegue manejar isso, mas eu acho que vai ser difícil também a questão da soberania, porque de verdade mesmo, eu acho difícil que isso vá mudar alguma coisa, sabe? Não é que vai começar a ter operações Black É, Ops em então. Guanabara e, nossa, não sei o quê. Duvido muito. Inclusive, eu fiquei pensando, tipo, por que que o presidente dos Estados Unidos fez isso, né? Tipo, ele não fez porque o Flávio foi lá, o Flávio, meu amigo, aqui, o filho do Jair, me pediu. Não. Tem alguma motivação nisso, né? E aí eu fiquei Sim. pensando, pô, beleza, o que que a gente consegue tirar de positivo disso, já que vai rolar mesmo e tem que haver algum combate às facções criminosas, que de fato o Estado brasileiro, nos últimos 30, 40 anos, que é quando começa a formar as facções criminosas, não conseguiu dar uma resposta efetiva a esse problema, né?
E aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que isso tem muita relação com o próprio caso Master, mas sobretudo com a Carbono Oculto, sabe? Uhum. Porque e porque de verdade, o que vai mudar mesmo, eu duvido que vá ter operação Black Ops e militares aqui, CIA, sei lá, enfim, duvido muito disso. Eu acho que a parada vai ser justamente bloqueio de bens e bloqueio de contas estrangeiras, movimentação, de fundos daqui para lá, de pessoas envolvidas. E aí isso vai ter, e aí talvez um impacto inicial seja prejudicial, mas eu acho que a longo prazo isso é uma medida, puxa, é uma palavra terrível, mas é uma medida moralizante do mercado brasileiro, das empresas também começaram, e dos fundos e etc e tal, essas fintechs e todas as coisas, novas formas de se movimentar dinheiro, né? De começarem a pensar bem quem são os seus clientes, para não ter um risco de um laranja tal, e isso prejudicar internacionalmente. E até, tipo, quando muito se fala, né, de ah, não, a gente deveria combater o crime com a lavagem de dinheiro, Faria Lima, tal, 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 blá, blá, blá. Essa é um tipo de medida, tudo bem, não é uma medida nacional, é uma medida internacional e pode impactar em outras questões, mas é uma medida que vai atacar justamente esse ponto do crime organizado, né? É justamente a Faria Lima e as grandes movimentações de dinheiro é que vão estar sendo implicadas mesmo. Então eu acho que pela ausência de ações militares, pé no chão, assim, tal, soldado aqui, de repente, nossa, tal, tal, é difícil se levantar também questão de soberania. Eu tenho a impressão, e aí acho que amarra um pouco tudo que vocês falaram, o Flávio se distancia de 2 grupos importantes, mesmo que eles não vão declarar apoio público a outro candidato, porque eles nem têm essa opção, mas 2 grupos que foram sustentáculos do governo Bolsonaro, que são justamente as Forças de Segurança Nacional e a Faria Lima, né, que deram apoio restrito à candidatura do Bolsonaro, no caso da Faria Lima muito pelo Paulo Guedes. Assim, pensando nas forças de segurança, eu acho que a grande dificuldade é o compartilhamento de informações, né. Eu vi alguns especialistas em segurança pública falando que, antes dessa reclassificação, as facções do PCC e o Comando Vermelho, eles estavam com uma relação entre as polícias brasileiras, principalmente a Polícia Federal e o FBI, que é uma agência que compartilha dados, aparentemente, a todo momento com as forças de segurança brasileira, porque, enfim, é uma polícia e atua com métodos mais ou menos semelhantes. Classificar como organização terrorista coloca a responsabilidade no exército americano e em outra agência de inteligência que é a CIA, que ao Uhum. contrário do FBI, não compartilha nada, né, é por compartimentalizada por excelência, né. Então há essa preocupação de uma atuação mais integrada dos órgãos de inteligência, sobretudo a CIA, visando justamente essas movimentações financeiras e que vão acontecer meio que sem o conhecimento das polícias brasileiras, das forças de segurança brasileira. E assim, pensando na questão da CIA, é o momento do Brasil investir na BIM, né? Assim, se os advogados da BIM precisam ter um Aham, emprego, esse é o sim. momento, porque se Esse é você o vai momento. ter órgãos de inteligência atuando no seu território, é para isso que você tem uma agência de contra-inteligência, né? Mas enfim, é um primeiro passo. Agora, em relação ao mercado financeiro, aí eu acho que é uma das questões mais delicadas e você não vê o endosso público de membros do mercado financeiro, porque eles sabem o quão penoso vai ser se de fato os Estados Unidos passar a atuar de maneira mais diligente em relação a movimentações financeiras que possam ter relações com agora organizações classificadas como terroristas. Porque todo mundo vai gastar mais dinheiro em compliance, e isso vai Uhum. diminuir consideravelmente a lucratividade da maior parte das corretoras financeiras da Faria Lima. Assim, depois Lava Jato já foi um movimento muito forte nesse sentido, para evitar a participação e as imagens públicas serem manchadas, e eu acho que isso vai voltar, talvez com um investimento muito mais alto, que compromete significativamente parte da lucratividade dessas empresas. Uhum. E assim, existe um ponto mais delicado e que é mais empírico do que racional, mas é muito difícil você rastrear movimentações financeiras de uma economia informal ligada ao crime organizado que vai se tornando cada vez mais formalizada. Claro que tem como, mas o volume investido é substancial, substancial a ponto de que é muito complicado você rastrear essas movimentações sem que nada passe e dependendo do nível de diligência dos órgãos de inteligência americano, a gente pode ter aí uma quantidade relativamente grande de financiadoras, corretoras e demais instituições financeiras implicadas nesse tipo de situação. Então eu acho a médio prazo bem complicado de lidar, porque uma vez que foi aprovado
é muito difícil reverter. Pode ter uma revisão congressual, mas é uma política que dá margem para outras presidências americanas aplicarem de formas muito distintas Uhum. a interesses muito específicos, sem falar o aumento do custo do seguro com viagens, as agências de turismo dos Estados Unidos passam a não recomendar o Brasil como um dos destinos, o valor Sim. do seguro das viagens aumenta muito. Então, assim, do ponto de vista da defesa da soberania, eu concordo, é muito difícil que você vocalize esse discurso, porque a segurança pública é muito atrelada aos setores conservadores e ao bolsonarismo em especial, e defender soberania de organizações criminosas não é o caminho É, mais adequado para nenhum presidente que tenta ser reeleito. é um pouco estranho. Mas o leque de políticas, principalmente relacionadas ao mercado financeiro, tornam a sustentabilidade da Faria Lima complexa. Eu acho que há uma grande chance de uma consolidação substancial do setor para que financiadoras menores que foram, inclusive, ganharam espaço durante a presença do Banco Central do Roberto Campos Neto na administração do Bolsonaro para diversificar a oferta de crédito no país, perderem espaço Hum. para financiadoras e bancos maiores, porque compliance é caro e eu não sei se esses caras conseguem manter.